Amém. Boa tarde, irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos aqui para mais uma palavra, mais um encorajamento. Amém. Que nesta tarde o Senhor possa te abençoar grandemente com o ministério da palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar em seu coração, te dando para você um suprimento, uma renovação, uma direção para a sua vida, para os seus problemas, para as suas dificuldades, que porventura você esteja passando. Amém? Nessa tarde, na última reunião que eu tive com vocês via Zoom, eu falei sobre a experiência de Naamã, o comandante do rei da Síria, que tinha um sério problema. Ele tinha um problema com a lepra. Ele era um comandante leproso. E como um comandante que era, ele tinha um grande status social. Ele era um comandante. Então ele tinha um status muito bom. Era respeitado pelo rei da Síria, pelos também os seus súditos, né, os que estavam debaixo da sua autoridade. Então ele tinha lepra. E a lepra, alguém ali, antes de eu falar da lepra, né, tinha uma menina de Israel que havia sido levada cativa para a Síria. Ela conhecia bem o homem de Deus. Naquela época, o homem de Deus era Eliseu. Então essa menina falou para a esposa do comandante que existia uma pessoa que poderia resolver o problema de lepra do comandante. Porque a lepra é uma coisa que vai comendo, né? Vai apodrecendo os órgãos do corpo físico. Então ele foi atrás de Eliseu, o homem de Deus. Mas mesmo antes de ele chegar na casa do homem de Deus, está lá em 2 Reis, capítulo 5. Antes de chegar na casa do homem de Deus, o homem de Deus já tinha falado. Já tinha mandado o seu moço avisar para ele que ele deveria mergulhar 7 vezes no Jordão para que ele ficasse limpo da sua lepra. Então eu falei que ele questionou, né, por que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Jordão, sendo que tinha rios mais limpos na cidade de Damasco, que era a capital da Síria. Aí o homem de Deus mandou ele lavar 7 vezes. Então, porque esse comandante ele esperava que o homem de Deus fizesse um grande milagre ali, na experiência dele, fizesse um grande milagre na hora, né? Mas mergulhar 7 vezes, por que 7 vezes? Ainda num rio mais sujo que o rio que ele conhecia, que era do convívio dele. Mas graças a Deus, o comandante ele foi convencido pelos seus servos, e ele então obedeceu a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu, praticou e aplicou a palavra. E o resultado dele ter aplicado a palavra foi que ele então foi curado milagrosamente da sua lepra. E a Bíblia diz que a carne dele ficou como a pele de uma criança. A pele dele, o corpo da carne dele ficou completamente saudável. Então eu mostrei que quando a Bíblia fala de lepra, aplicando, ela fala do pecado de rebelião. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então, lepra na Bíblia fala de rebelião, de desobediência a Deus, de desrespeito à sua palavra, né? Então, lepra é isso aí, espiritualmente falando, aplicando, né? A figura. A lepra é uma figura do pecado, de rebelião. E às vezes, há muitas irmãs, nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face dessa terra, têm caído nessa experiência, têm se deixado levar por esse tipo de pecado, de rebelião, às vezes contra Deus, contra a sua palavra,
às vezes contra o próprio marido, contra as autoridades, né? Autoridades que Deus estabelece no mundo, na igreja. E às vezes as coisas, então, quando uma irmã, uma mulher, está vivendo essa experiência, vivendo nesse princípio inadequado, pode ser que isso aconteça. Você não pode falar que você não tem, pode ser que você tenha sim. Porque a rebelião é algo que está na natureza humana caída, do ser humano. E se vocês não vigiarem, e não tiver uma vida diante do Senhor, de ouvir e praticar a sua palavra, esse elemento vai fluir de vocês. E quando esse elemento flui, em forma, né, esse pecado da lepra, que é a rebelião, a desobediência, problema, né, todos têm um problema com rebelião, precisa tratar. Aí, se esse elemento está muito forte na sua experiência, o que acontece? O seu relacionamento começa a apodrecer. Você vai apodrecendo os seus relacionamentos em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação à sociedade. A podridão começa a entrar na sua experiência. O pecado de rebelião, ele apodrece. Então, é preciso tratar. E só há uma maneira de tratar isso, porque está em todos os campos. Hoje nós vivemos numa era, no presente século, onde a rebelião é promovida ao tempo todo. A total independência de Deus é promovida quase que o tempo todo. Aí é muito fácil cair no princípio da rebelião, no princípio da lepra. Como eu já falei, e ainda por cima, tem outro problema. Tem outro problema. Na experiência daquele comandante, quando falou para ele que ele tinha que mergulhar 7 vezes, ele não quis. Ele não quis aplicar a palavra. Mas graças a Deus que os servos dele, né, aqui em 1 Reis 5:13, conseguiu convencê-lo. Por que eles conseguiram convencer o comandante leproso a fazer o que o homem de Deus, o profeta, né, vamos dizer, o falar profético daquela época para o comandante leproso era mergulhar, mas ele não ouviu, ele ouviu, mas ele questionou. Se não fossem os servos dele, com certeza ele estava leproso até hoje. Mas graças a Deus tinha um grupo de servos que entenderam, que deram ouvido ao falar profético de Eliseu e convenceu ele, está no versículo 13, e graças a Deus que aquela comandante ali, que é nessa tarde um representante, né, de todas as irmãs que estão, pode ser que estejam vivendo essa experiência em casa, com os maridos, pode ser que você tenha que discernir até onde você pode ir, até onde não é rebelião, até onde não é rebeldia contra o próprio marido, contra o próprio, e vai por aí afora. Aí ele então, graças a Deus, aqueles servos que estavam no Espírito, que servos dele estavam no Espírito, entendeu, estavam sóbrios e convenceu ele, e ele então, graças a Deus, ele obedeceu, mergulhou e foi curado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, irmãs, que vocês, irmãs, precisam ouvir, aplicar a palavra. Não sejam rebeldes à palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça o falar profético do Senhor. Se a palavra do Senhor, para ele, foi um mergulho de 7 vezes, era a forma que ele tinha de ser curado. Então, você precisa ser curada. E a maneira de você ser curada e ser guardada desse elemento rebelde que manifesta em forma de rebeldia é você estar mergulhando no rio 7 vezes todos os dias. Mergulhar significa que eu me encho do Espírito, de acordo com Efésios 5, nós temos que mergulhar, nos encher do Espírito, e assim vai sendo curado, amém? Mas eu quero falar ainda nessa tarde, fiz esse pequeno resumo, né?
para as irmãs entender como que foi a última mensagem, recordando. Mas quando chega no capítulo 6, tem um outro princípio maravilhoso na experiência de Eliseu, que é aplicável, né, para a nossa experiência, para a sua experiência. Eliseu sabia tudo o que estava acontecendo na experiência do rei da Síria. Ele sabia tudo que estava no coração do rei da Síria. E tudo que o rei da Síria planejava contra Israel, todo o plano que ele planejava para atacar Israel e derrotar Israel, Eliseu já sabia. E Eliseu sabia e falava para o rei de Israel: ó, não faça isso, 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 porque o rei da Síria vai estar em tal e tal lugar, tal hora e tal dia. E assim o rei de Israel dava ouvido ao que o profeta falava. É o resultado. Gostaria até de ler para você. O rei da Síria fez guerra a Israel em conselho com seus oficiais e disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Esse rei da Síria que representa o diabo, Satanás, e está sempre tomando conselho com seus oficiais para atacar a igreja, atacar sua vida, atacar seus filhos. Mas, o versículo 9, mas o homem de Deus mandou dizer aos reis de Israel: guarda-te passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Eis aqui a questão, minhas irmãs. Mas o homem de Deus mandou dizer a vocês: guarda-te de passares por tal lugar. O Senhor tem falado para nós. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. E às vezes o Senhor vem e fala: não faça isso, não faça aquilo, tenha um viver assim. Pratique a palavra. Por quê? Porque o inimigo de Deus, ele tem toda uma cilada preparada. E você só vai vencer essa cilada se você aprender a ouvir o que os profetas têm falado. Vai te guardar do rei da Síria. Se você ouvir a palavra, ruminar a palavra e aplicar a palavra, você vai ser guardada. Então o versículo 10 de 2 Reis 6 mostra a reação do rei de Israel, que fala assim: enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, foi várias vezes. Qual foi o segredo da vitória do rei de Israel? É que ele ouvia a palavra profética do homem de Deus. Quando você ouve a palavra e pratica, o Senhor te dá a você muitos livramentos. Livramento esse que você talvez nem saiba. Mas Deus pode dar livramento somente para alguém que ouve o que o Espírito diz. A igreja, ou as igrejas, Deus dá o livramento. O diabo está furioso, porque os dias dele já acabou. Os dias do diabo já acabou. E ele então está furioso. Ele está extremamente furioso, e você então precisa o segredo para vencer aqui na batalha espiritual. No caso do rei de Israel, é que ele ouvia as palavras, e isso resultava em libertação, resultava em livramento da parte de Deus. Versículo 11. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele o seu servo e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele achou que fosse alguém que estivesse lá, mas não era ninguém não. É que Deus cuida do seu povo. No mundo espiritual, Deus está cuidando. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está cuidando. Respondeu um dos servos do rei: ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua recâmara de dormir. Deus sabe tudo. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus santos e os profetas. É muito importante, irmãs, amadas e queridas irmãs, é muito importante que você ouça a palavra do Senhor no Espírito. O rei de Israel estava no Espírito, por isso que ele conseguia ouvir, discernir e entender aquilo que o profeta estava falando. E ele punha em prática. Aí o livramento era certo. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a praticar, ouvir e praticar a tua palavra.
Aí o versículo 13, o rei falou assim, o rei da Síria disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Essas tropas só chegam de noite e cercam a cidade. A cidade é você. A cidade é a sua vida conjugal. É a sua vida familiar. As tropas estão aí, chegando nos momentos mais difíceis de noite, naqueles momentos mais difíceis, o inimigo chega com suas tropas de demônios, de principados, de espíritos, para querer prender. Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 15, e cercam a cidade, né? Talvez você se sente cercada. O inimigo levanta cerco para te prender, para te frustrar, para te deixar abatida, para te desencorajar. Ele usa pessoas, pode usar até mesmo irmãos, irmãs, e ele não tem, se alguém deixou brecha, ele não quer saber. Ainda diz aqui, tendo, aí o versículo 15, do capítulo 6, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, e eis que tropas, cavalos e carro haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele entrou em desespero. Ele entrou em pânico. Quando ele viu a situação, o cerco, a pressão dos problemas, das lutas, né? Diante dessa pandemia, isso é um grande cerco contra nós, contra a sua família, quanta insegurança. Aí nesses momentos nós falamos, ai Senhor meu, que faremos? Graças a Deus que este moço de Eliseu recorreu ao homem de Deus, ao falar profético. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor. Então, irmãs, no versículo 16, o homem de Deus, ele clamou ao homem de Deus, né? E deveria ir ao Senhor, né? Vamos dizer assim, nesses momentos nós precisamos aprender a depender primeiramente do Senhor. Mas o moço aqui foi direto de Eliseu. Mas Eliseu também não recusou e respondeu para ele no versículo 16 e falou assim, não temas, não temas. Há muitos problemas, há muito cerco que o inimigo tem levantado na sua vida, na sua experiência. Mas a palavra de Deus para você nessa tarde é, não temas. Porque se você temer, o inimigo vai ganhar o espaço. Ó Senhor Jesus, não temas, porque mais são os que estão com você do que os que estão com eles. São mais os que estão conosco do que o que está com eles. Com eles quem? Com o diabo, com os anjos, com os principados, com os nossos opositores, que se opõem a nós, que nos perseguem. Mais é o que estão conosco do que o que estão com eles, irmãs. É aquilo que João fala na sua epístola, nas suas epístolas. Maior é o que está em nós do que o que está lá no mundo. É assim? Maior é o que está em nós. O que João quer dizer com isso? O maior é o Senhor. O Espírito, o nosso Espírito. Ele é maior do que todos. O Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 10, que ele é maior do que todos. E que nós estamos na mão dele. O Pai é maior que tudo. Mas o moço de Eliseu, na hora do desespero, ele não teve essa visão. Ele recorreu ao moço e ficou temeroso. Mas Eliseu ajudou ele. Espero que essas palavras estejam te ajudando também. Pode ser que você esteja cheio de temor em relação a muitas coisas. Aleluia! Aí o versículo 17 fala assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Peça-lhe que lhe abra os olhos para que vejas. Graças a Deus, Eliseu era um homem de oração.
Quando surgiu, ele orou o problema e foi orar, orou e pediu para o Senhor abrir os olhos para que o servo dele visse a visão espiritual de que o maior número estava com eles do que com aqueles que estavam ali cercando aquela cidade. E pediu para abrir os olhos, assim como Paulo orou em Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele orou para que os olhos do nosso entendimento fossem abertos. Que o Senhor abra os olhos do seu entendimento, abra os seus olhos espirituais nesses momentos mais difíceis que você mais precisa, é ter os seus olhos espirituais abertos para ver o cuidado de Deus no campo espiritual. No que diz respeito às coisas espirituais, no que diz respeito à batalha espiritual, que o Senhor ilumina os olhos do seu coração, minha irmã. Vem te iluminar para você ver o cuidado de Deus na sua vida. Embora o inimigo tenha se levantado contra você, contra a sua família, talvez contra o seu casamento, contra a sua vida profissional, mas lembre-se disso, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus está cuidando. E o moço não viu, precisou de Eliseu orar por ele, para que ele pudesse ver o cuidado de Deus. O Senhor abre os olhos do seu coração, do seu entendimento, para que você possa enxergar que, embora estejamos atravessando por momentos difíceis, Deus está no controle. Ele está no comando. O Senhor abriu os olhos do moço, então Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos do moço. Que nessa tarde o Senhor possa abrir os olhos das moças, das mulheres, das jovens, para enxergar o cuidado de Deus. Eu preciso orar, Senhor, abra os meus olhos, Senhor, para eu enxergar o que o Senhor está fazendo. Nossa, o Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu, de Eliseu. Mas estava em redor de quem? De Eliseu. Por que não estava em redor do moço de Eliseu? É porque o moço de Eliseu não tinha fé, ele tinha pouca fé. Mas em redor de Eliseu, Eliseu tinha os olhos da fé abertos. Ele tinha os olhos espirituais abertos. Então ele conseguia ver o cuidado de Deus por meio da sua palavra, por meio do seu falar. Aí ele enxergava e vivia tranquilo. A questão exterior não abalou Eliseu. Por quê? Porque primeiro que ele orava. Diz que ele orou ao Senhor. Significa que ele era um homem de oração. Ele confiava no Senhor. E tinha discernimento espiritual. Aí assim, versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, de novo, ele era realmente um homem de Deus. Ele orava e Deus respondia. Assim tem que ser com a nossa experiência, né, também. Né? Temos que orar ao Senhor. Diante dos problemas, das lutas, nós vamos aprender com Eliseu, orar. E ele orou, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Que homem especial. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade? Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. O homem que estava buscando estava falando com eles. Cegou todo mundo, né? O Senhor ouviu a oração de Eliseu e os guiou a Samaria, que era a capital do rei de Israel. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estava no meio de Samaria, ou seja, na capital do principal inimigo deles. Mais uma vez Eliseu orou. Eliseu orava, o Senhor respondia. Conosco tem que ser assim também. Nós precisamos ter experiência de orar e ter as nossas orações respondidas. Falar, Senhor, o Senhor tem que responder. O Senhor respondeu a oração de Eliseu, o Senhor tem que responder a minha também. Nós precisamos ir diante do Senhor para saber por que o Senhor não ouve, nem, ou seja, o Senhor ouve, mas não responde às suas orações. Qual que é o problema? Que o Senhor ouvia e respondia a Eliseu. Será que o Senhor faz acepção de pessoas? Não. Significa que o problema de
Deus não está ouvindo sua oração, deve ser você. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram que estava no meio. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-lo-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Se fosse pela força do rei da Síria, de Israel, se fosse pela espada dele, sim, ele poderia ferir. Mas aqui não foi feito pela espada dele. Então ele não tinha o direito de ferir nenhum daqueles inimigos que Eliseu havia trazido. E assim é com o Senhor. Como que o Senhor lida com os seus inimigos? Aqui diz assim, ó, porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água. Pão e água para os inimigos. Ele queria matar, ele queria destruir tudo, aproveitar a oportunidade para matar todo mundo. Ele disse, não, a obra de Deus não é feita assim não. Sabe o que você vai fazer? Põe pão e água na mesa para eles, você vai alimentar eles. Eis aí um grande princípio em seus relacionamentos com os irmãos, com o esposo, com os filhos, com o seu principal inimigo, com aqueles que te perseguem, com aqueles que te difamam, para aquelas que te invejam, que têm inveja de você, que te perseguem por inveja, que faz calúnia, que faz fofoca. Às vezes vocês querem resolver a questão matando, usando a espada para matar. Mas esse não é o princípio da Bíblia, não é o princípio da obra de Deus. O princípio aqui é o que ele fez. Olha, vocês não vão fazer nada disso. Você vai colocar pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Está vendo, irmão? Como que Deus lida com essas questões, com as pessoas que nós achamos que são nossas inimigas? É dando pão e água, é orando. Isso aí está lá de acordo com... Aí fala assim, e torne ao seu Senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investimentos na terra, diante desse ato glorioso. Eliseu não matou, não prejudicou, não falou mal, não criticou, não amaldiçoou. Ele deu pão e água, e o rei obedeceu mais uma vez, ele obedeceu a palavra do profeta. E pelo fato de ele ter obedecido a palavra do profeta, resultou em que o rei da Síria não houve mais investida, ou seja, a paz passou a reinar. A paz passou a reinar em Israel. Às vezes falta paz na igreja, falta paz na sua família, porque nós queremos levar tudo no olho por olho, dente por dente. A gente quer, se me mandou uma pedra, eu mando duas. Se me feriu a espada, eu quero ferir também. Seria isso que Deus quer da sua experiência? Não. Lá em Romanos capítulo 12, tem um exemplo que encaixa nessa experiência aqui, de 2 Reis, capítulo 6, versículo 21 até o 23. Aí, esse trato aqui do rei de Israel, de acordo com a orientação do homem de Deus, resultou em paz para ambas as nações. Às vezes não há paz porque nós queremos devolver com a mesma moeda. Nós alimentamos as raízes de amargura. Mas graças a Deus que o rei de Israel ouviu e praticou, e o resultado foi uma grande bênção. E esse princípio, como eu falei, está lá em Romanos, capítulo 12. Para terminar, nós vamos terminar lendo esses versículos. Ó Senhor Jesus, Romanos 12, versículo 16, fala assim: tende o mesmo sentimento uns para com as outras, em lugar de serdes orgulhosas, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábias aos vossos próprios olhos. Tem muitos desses problemas, né? Tem muita irmã que é orgulhosa, tem a lepra do orgulho.
né? Tem a lepra do orgulho, não compadece de ninguém, não consegue conteceder com ninguém, porque falta humildade. Imagina se aquele rei de Israel não fosse humilde, fosse orgulhoso, com certeza ele ia desobedecer tudo que o profeta falou. E ele ia sofrer as consequências do orgulho dele e da falta de humildade dele. Mas aqui diz, não torneis a ninguém mal por mal. Está encaixando com a passagem? Lá está. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Neste momento nós estamos atravessando, irmãs, por favor, não torne mal por mal. Se esforça no Espírito. Se esforça no Espírito para fazer o bem, principalmente na vida da igreja, para todos os irmãos e principalmente para as pessoas de um modo geral. É isso que Deus espera de você, minha irmã. É isso que Deus está esperando de vocês, irmãs. Atente para isso. Se possível, quando depender de vocês, tende paz com todas as mulheres, com todas as irmãs na vida da igreja. Tende paz com todas, busque a paz. Deixa a guerra, deixa os problemas para lá. Deixa o disse-me-disse, falou mal de você. Não fica querendo correr atrás. Não se ofenda, não entra na do diabo. Você não pode entrar na de Satanás. Se possível, quando depender de vocês, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. É o que Eliseu ensinou lá para o rei de Israel. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, ao Senhor, eu te retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Foi a grande lição que o Senhor, através de Eliseu, ensinou para o rei da Síria, com aquela experiência. Lá do capítulo 6 de 2 Reis, ainda diz assim o versículo 21, não te deixes vencer do mal, não se deixe ser vencida pelo mal. Mal qual mal? O mal que faz contra você, contra o seu nome, contra a sua pessoa, contra o seu ministério, contra a sua função na vida da igreja. Pode ser que tem pessoas na vida da igreja que te perseguem, que tentam atrapalhar o que você faz, que às vezes não está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo a obra da inveja. Mas ainda assim, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Foi o que deu lá, foi o resultado lá, da experiência de Eliseu, com o rei de Israel e com o rei da Síria. Ele orientou o rei de Israel, ele captou a mensagem, praticou o resultado. Ele venceu o mal com o bem. E qual foi o resultado dessa grande vitória? Essa é a maior vitória da nossa vida, é conseguir vencer o mal com o bem. Faz o bem, né? Ore pela pessoa, supre, né? Faça as orações por ela, ore por ela, porque ela está sendo usada pelo inimigo. Então você precisa orar por essa pessoa. Quando você está orando, Deus está ouvindo, Deus ouve esse tipo de oração. E Ele responde, assim como respondeu a Eliseu, Ele quer responder a você. Se você partir por olho, dente por dente, suas orações não serão ouvidas. Em nome de Jesus, vamos praticar a palavra de Deus, amém? A solução está aí. Jesus é o Senhor. Vou fazer uma oração agora, né? Aquela oração que nós sempre fazemos quando nós nos reunimos aqui no local, a oração pelos nossos pedidos em especial, embora você não esteja vendo a caixa aqui, mas creia, é como se a caixa estivesse aqui, amém? Então vamos orar, ore comigo aí da sua casa neste momento. Senhor Jesus, nós colocamos agora, Senhor, a vida de cada irmã, Senhor, que está porventura passando por experiências difíceis. Abre os olhos espirituais das irmãs, desta irmã, para que elas possam ver o seu cuidado espiritual, para que elas possam enxergar a sua boa mão. Aleluia, que o Senhor também venha ouvir
as orações das nossas irmãs, assim como o Senhor ouviu a oração de Eliseu, que o Senhor venha ouvir as nossas orações nessa tarde. Aleluia, Senhor, dá solução para os problemas, para as dificuldades. Abre os olhos do nosso coração para enxergar que o Senhor está conosco em meio a essa experiência a qual nós estamos atravessando. O inimigo tem armado contra nós, tem cercado a nossa cidade, tem cercado a nossa família, e nós queremos orar e ter uma vida no altar como Eliseu. Ele venceu, Senhor. Aleluia. Também queremos ser como o rei de Israel. Leva as irmãs, de modo geral, ser como o rei de Israel, que ouviu falar do profeta e aplicou falar, e o resultado disso só foi bênção e livramento, Senhor. Ensina-nos a ouvir o que o Espírito diz às igrejas, para então sermos abençoados e sermos livres do nosso principal inimigo, o diabo. Ó Senhor Jesus, também lembra dos nossos pedidos que nós temos colocado naquela caixa. Aleluia, Senhor. Embora esta caixa não esteja aqui, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que está no coração de cada irmã e de cada irmão, Senhor. Lembra daqueles pedidos que estão ali, Senhor. Ouve e responde, Senhor. Dê a solução para os problemas que estão ali escritos, pelos problemas que foi colocado dentro daquela caixa pela fé, Senhor. Honre o pedido e a fé das tuas servas, de todas as irmãs que colocaram ali naquela caixa algum pedido. Honre, Senhor, por amor do teu nome, e por amor do teu servo, e por amor à edificação da sua casa, que é a sua igreja, o corpo de seu Filho amado. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia, irmãs. Até a próxima terça-feira.